Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 208 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 587, 588 e 589 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Nesse sentido, nos diz o artigo 587 da Consolidação das Leis do Trabalho que os empregadores que resolverem optar pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições, o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Uma análise mais profunda desse artigo 587 da Consolidação das Leis do Trabalho nos remete a situações bastante peculiares. Em primeiro lugar, não é possível que os empregadores que resolvessem optar pelo recolhimento da contribuição sindical o fizessem na ocasião em que requeressem as repartições, o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade, porque naquele momento embrionário de composição da empresa propriamente dita, não havia ainda o trabalho propriamente dito, o desempenho da atividade empresarial e, portanto, não havia ainda a existência de empregados dentro da sua estrutura empresarial. Então, nesse sentido, não era possível que, após o referido mês, na ocasião em que requeressem as repartições, o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade, tivessem condições de recolher o tributo que optaram para serem objeto de recolhimento, ou seja, da contribuição sindical. Então, o artigo 587 da Consolidação das Leis do Trabalho nos traz uma situação bastante diferente. Agora, com relação aos empregados, normalmente o que vai acontecer é que
essa obrigação vai estar estabelecida após o início das atividades empresariais propriamente ditas. Alertamos ainda para o fato de que o artigo 587 da Consolidação das Leis do Trabalho trata especificamente daquelas contribuições dos empregadores ao seu sindicato de classe, desde que eles também tenham optado por proceder a esse recolhimento aos cofres sindicais. Nos diz o artigo 588 da Consolidação das Leis do Trabalho que a Caixa Econômica Federal manterá conta corrente intitulada Depósitos da Arrecadação da Contribuição Sindical em nome de cada uma das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho certificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidades. Portanto, a Caixa Econômica Federal manterá uma conta corrente intitulada Depósito da Arrecadação da Contribuição Sindical. E toda vez que houver o depósito da arrecadação da contribuição sindical em nome de cada uma das entidades sindicais beneficiadas, ela transferirá esse depósito para aquela entidade beneficiada, cabendo ao Ministério do Trabalho certificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidades. Por óbvio que após o advento do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, esta certificação não é mais obrigatória, posto que a mesma é uma ingerência na vida própria das entidades de classe e, portanto, não tem mais lugar após a implementação da Carta Constitucional de 1988. Nos diz ainda o artigo 588 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que os saques na conta corrente referida no caput desse artigo far-se-ão mediante ordem bancária ou cheque com as assinaturas do presidente e do tesoureiro da entidade sindical. Isso tudo não vai mais depender do texto íncito nesse artigo 588, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, mas apenas e tão somente do que consta do Estatuto Social da entidade de classe, onde será estabelecida a ordem de assinaturas em nome da mesma, e não mais por força do artigo 588, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, porque os saques da conta corrente referida no caput desse artigo, que far-se-ão mediante ordem bancária ou cheque, deverá ter as assinaturas das pessoas autorizadas pela entidade sindical e reconhecidas pela entidade bancária como sendo as necessárias para movimentar contas em nome do sindicato beneficiário. E, portanto, pode ser que no contrato feito entre a entidade bancária e o ente sindical possa
haver uma descrição de outras pessoas que poderão assinar os cheques em nome da entidade de classe, não mais a ordem obrigatória do artigo 588, parágrafo 1º, consolidado, por força do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que veda qualquer interferência do poder público na vida própria das entidades de classe. Nos diz o artigo 588, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que a Caixa Econômica Federal remeterá mensalmente a cada entidade sindical um extrato da respectiva conta corrente e, quando solicitado, aos órgãos do Ministério do Trabalho. Por óbvio que, havendo o implemento do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que veda a interferência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe, essa movimentação de fornecimento de extratos vai depender do que ficar estabelecido pela entidade bancária Caixa Econômica Federal e o sindicato em seu contrato de prestação de serviços relativos à contribuição sindical, e não mais por força desse parágrafo 2º do artigo 588 da Consolidação das Leis do Trabalho. E não mais é necessária ou possível que os órgãos do Ministério do Trabalho venham a solicitar extrato da respectiva conta do sindicato, porque, além disso, tolir a liberdade da entidade com relação ao sigilo das suas contas bancárias, também é uma ingerência do órgão ministerial sobre a vida própria da entidade e, portanto, não pode mais ser aplicado esse axioma previsto no parágrafo 2º do artigo 588 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos diz o artigo 589, consolidado, que da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho. Observe-se a força que tinha o Ministro do Trabalho, e aí não é só do Ministério do Trabalho, é a força do próprio Ministro do Trabalho que poderia expedir ordens necessárias para a distribuição dos créditos arrecadados pela contribuição sindical, para que a Caixa Econômica Federal pudesse distribuir os valores dentro do que prevê o artigo 589 da Consolidação das Leis do Trabalho. Hoje, essa arrecadação ainda continua a ser distribuída nesse sentido, mas não há mais a interferência do Ministro do Trabalho sobre a fórmula de distribuição desses valores. Nesse sentido, nos diz o artigo
589 seletista, que, para os empregadores, a arrecadação seria distribuída da seguinte maneira: 5% para a confederação correspondente, 15% para a federação, 60% para o sindicato respectivo e 20% para uma conta especial de emprego e salário do Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, para os empregadores, a ordem de distribuição dos valores é essa, sendo 5% para a confederação, 15% para a federação, 60% para o sindicato respectivo e 20% para uma conta especial de emprego e salário do governo federal. Aí está a distribuição no caso daqueles empregadores que optarem por contribuir com o sistema sindical através da contribuição sindical. A mesma será distribuída nas maneiras determinadas pelo inciso 1º do artigo 589 da Consolidação das Leis do Trabalho. Continua o artigo 589 seletista a nos dizer, agora em seu inciso 2º, que para os trabalhadores, a distribuição da contribuição sindical arrecadada será feita nas seguintes proporções: 5% para a confederação correspondente, 10% para a central sindical, 15% para a federação, 60% para o sindicato respectivo e 10% para aquela conta especial de emprego e salário do governo federal. Nesse sentido, nós temos, nesse inciso 2º do artigo 589 da Consolidação das Leis do Trabalho, a presença da central sindical como beneficiária do montante arrecadado à guisa de contribuição sindical. As centrais sindicais são organismos ditos de classe, embora não sejam assim reconhecidos, criados por uma anomalia do sistema sindical brasileiro que deu aso a essa composição de centrais muito mais políticas do que propriamente sindicais, porque a atuação das mesmas é bastante restrita com relação à vida própria de cada instrumento de composição das bases sindicais e, portanto, elas são, a nosso sentir, uma anomalia que não deu certo em lugar nenhum do mundo e que as mesmas, em outras paragens mundiais, encontram-se sendo dissolvidas por falta de objetivo, como é o que acontece aqui nos termos de movimentação sindical. Dentro do solo brasileiro, as centrais sindicais têm muito mais participação política do que na defesa dos direitos das categorias profissionais que a ela se aderem.
Além do mais, as centrais sindicais reúnem diversas categorias diferentes, o que torna muito mitigado o seu poder de interferência dentro de cada categoria representada. A nosso sentir, não poderia ter havido a determinação, a possibilidade legal de criação das centrais sindicais no solo brasileiro, que foi a época da sua trazida ao ambiente jusoperário brasileiro, uma composição muito mais política do que propriamente efetiva na defesa dos direitos das categorias profissionais existentes. Nos diz o artigo 589 da Consolidação das Leis do Trabalho que, dessa feita em torno do seu parágrafo 1º, o Sindicato de Trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical para fins de destinação dos créditos previstos nesse artigo. Embora entendamos nós que não há mais a obrigação do sindicato fornecer ao Ministério do Trabalho e Emprego a nomeação da central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical, podendo isso ser feito diretamente com a entidade bancária, não havendo mais possibilidade ou necessidade da interferência do Ministério do Trabalho e Emprego sobre a distribuição destas finanças advindas da contribuição sindical e, portanto, não mais o Sindicato dos Trabalhadores terá que indicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que está filiado para que a mesma seja beneficiária da respectiva contribuição sindical e seja ela destinado o crédito da sua porcentagem relativa ao montante desta contribuição sindical. Nos diz ainda o artigo 589 dessa monta, através de seu parágrafo 2º, que a central sindical a que se refere à linha B do inciso 2º do caput desse artigo deverá atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação específica sobre a matéria. Embora não concordemos com a existência das centrais sindicais, porque a nosso sentir elas não oferecem o suplemento necessário para que o desenvolvimento das categorias profissionais arregimentadas em confederações, federações e sindicatos, e, portanto, essa modalidade de distribuição de tarefas já é suficiente por si só, não sendo necessária nenhum órgão diverso desses já existentes para que os objetivos profissionais de cada categoria profissional representada fossem atingidos. O fato é que as centrais sindicais
ganharam validade no ambiente jusoperário brasileiro e, portanto, temos que nos curvar a essas determinações, embora achemos que o parágrafo 2º do artigo 589 da Consolidação das Leis do Trabalho nos traz uma regra que permite a ingerência do poder público sobre as atividades sindicais, o que teve veto expresso pelo artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. E, portanto, não há mais aquela situação obrigatória da central sindical atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação específica sobre a matéria. Porém, é necessário dizer que, se não houver a representatividade necessária da central sindical, ela deve ser dissolvida por ação até mesmo das próprias entidades de classe ou do Ministério Público do Trabalho em uma ação de desconstituição da central sindical como válida para a representação das categorias profissionais e econômicas por elas representadas e, portanto, não é mais possível se aplicar o parágrafo 2º do artigo 589 da Consolidação das Leis do Trabalho ao ambiente jusoperário coletivo brasileiro. Estas eram as informações que gostaríamos de trazer a vocês nessa nossa aula de número 208 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.